Na Boca do Povo fala agora sobre a Semana da Imigração Alemã. A programação começa amanhã, vai até sexta-feira e o secretário de Cultura de Blumenau, Silvio Zimmermann, vai falar com a gente sobre essa programação. Obrigado, Silvio, pela visita. Bom dia. Eu agradeço o convite, é um prazer muito grande. Bom, secretário, o que representa a Semana da Imigração Alemã para Blumenau e para a identidade cultural também da cidade, né? De fato, eu acho que essa é a melhor pergunta, Jorge. O que representa? Ela é muito significativa para Blumenau, é muito significativa para Santa Catarina, para o sul do Brasil, celebrar este momento importante, onde é marcada a Semana da Imigração, o Dia do Imigrante Alemão, que é dia 25 de julho. Blumenau talvez tenha a maior celebração de todas, que culmina com o Oktoberfest, né? Que é de fato uma celebração da nossa história, da nossa memória, das nossas origens, mas fundamentalmente nesta data, nesta semana, nós queremos fazer uma homenagem e também guardar a história desses povos que saíram da Europa no início do século XIX, para colonizar o Brasil. Ao longo de muitos anos eu tenho discutido e conversado com muitas pessoas acerca dessa história. Eu gosto muito da genealogia teuto-catarinense, daqueles povos germânicos, né, que compuseram esse mosaico cultural de identidades que é Santa Catarina. E muitas pessoas, eu acho que é um grande número das pessoas, desconhecem as próprias origens. Também é um momento para chamar essas pessoas à reflexão. O que elas herdaram, como Blumenau se tornou essa cidade de progresso econômico, de força cultural, se não por meio dos seus criadores, se não por meio daqueles que chegaram antes de nós e constituíram essa cidade e entregaram uma cidade para nós. De forma breve, a grande parte dos imigrantes alemães veio para o Brasil a partir de 1824 e era um convite da coroa brasileira, né, do Império Brasileiro, do Brasil, para colonizar o sul do Brasil, mas por outra razão também muito importante. Em 1822 é proclamada a independência do Brasil de Portugal e o grande medo do Dom Pedro I é que o exército, leal à coroa portuguesa, prendesse ele e devolvesse ao pai dele, ao Dom João VI, que estava lá em Portugal. É verdade, esse era o grande medo do Dom Pedro I. Então ele contratou um senhor conhecido como Major Scheffer para trazer da Alemanha soldados para formar um exército brasileiro com mercenários, com quem estava desempregado, com agricultores europeus que haviam lutado nas guerras napoleônicas. E aí eu quero te falar do teu trisavô, por exemplo. Talvez não saibas. O meu? O teu trisavô. Olha só. O teu trisavô foi um desses soldados que garantiu a independência do Brasil. Opa, então tá no sangue. É isso aí. O teu trisavô se chamava Valentim Tais. Ele nasceu no estado do Hessen. Em 1825, já nos primeiros anos da imigração, então, no primeiro ano da imigração, ele entrou num navio, num veleiro chamado Betsy e Mariane. Desembarcou lá na Bahia. E ele serviu por 3 anos ao Exército Imperial Brasileiro. Em 1829 ele dá baixa e vai para São Pedro de Alcântara, que naquele momento, em 1829, chegava o primeiro navio com um grande número de imigrantes europeus para o estado de Santa Catarina. Ele estava no Rio de Janeiro, dando baixa do serviço militar e foi convidado para vir para São Pedro de Alcântara. E depois ele vem para Gaspar. E essa é a tua história. Foi assim que os teus antepassados da família Tais chegaram aqui. E eu gostaria que muitos blumenauenses, muitos descendentes de alemães daqui de Santa Catarina soubessem a sua história. E ali a Secretaria de Cultura... Tivessem esse conhecimento e entendessem toda essa história. Todo esse processo. As pessoas imaginam, eles estavam passando fome e vieram arriscar aqui. Não é só essa história. Eles conviveram com as guerras napoleônicas que de fato devastou a Europa. Mas aquela ideia do iluminismo francês acabou se espalhando muito rapidamente e o que hoje é a Alemanha,
que à época era o Sacro Império Romano-Germânico, depois se tornou Prússia, e mais uma centena ou centenas de pequenos estados, se desenvolveu economicamente de forma muito veloz. E também houve um crescimento demográfico muito grande com essa prosperidade. E aí povos germânicos imigraram para o mundo todo, fundamentalmente para os Estados Unidos e depois aqui para o Brasil. Mas nós em Blumenau temos uma história muito próxima do nosso colonizador, do Dr. Blumenau, que é uma história completamente diferente que daqueles povos que chegaram em 1824, daqueles que foram soldados, daqueles que foram colonos. Dr. Blumenau tinha doutorado. Ele terminou o doutorado dele na Faculdade Friedrich Alexander de Erlangen, pertinho de Nuremberg, e veio para o Brasil já com doutorado. O primeiro colono a comprar uma terra aqui foi o Fritz Miller, né, que tinha 2 faculdades, de matemática e de medicina. E ele criou uma colônia verdadeiramente diferente, muito preocupado com o tipo de imigrante que vinha para cá, porque ele queria fazer disso aqui uma colônia próspera para deixar para aqueles povos que viessem para cá, né, para os descendentes das pessoas que vieram para cá, uma cidade de progresso. Então é tudo isso que nós celebramos e guardamos. Acho que a Fundação Cultural, a Secretaria Municipal de Cultura, o Arquivo Histórico de Blumenau tem esse papel importante na sociedade de guardar a nossa história para que possamos construir um futuro próspero também. E as pessoas entenderem por que se valoriza tanto essa cultura, né? Porque tem toda essa história por trás de tudo isso. E até mesmo hoje, a maior celebração turística, cultural de Blumenau é uma celebração à nossa história, às nossas origens. Tem música germânica, gastronomia com influência germânica, um ambiente, né, decorado, as pessoas se vestem com orgulho de Lederhose, com aquele traje típico, né? As mulheres com os vestidos bonitos, mesmo que não sejam descendentes de alemães, eles reconhecem essa importância cultural, essa importância da formação da identidade de Blumenau, né, com essa influência europeia, fundamentalmente germânica e italiana também. E nesse ano nós celebramos os 150 anos da grande imigração italiana aqui para Santa Catarina, e há diversos eventos durante o ano todo, e uma das ações da Secretaria de Cultura é publicar 6 edições da revista Blumenau em Cadernos sobre a imigração italiana. E essa chegou hoje, eu queria te presentear para que possa saber um pouco mais dessa bonita história também. Vai que tem um Nicolete aqui, né? Provavelmente. Vais encontrar antepassados. Olha, o trisavô da família paternal já era do soldado. Soldado tem que imperial. ver da maternal, né? Dos Nicolete. E então nós celebramos, há muita celebração espontânea em Blumenau nessa semana, nessa data do 25 de julho, mas nós fizemos uma programação que é singela, porém muito simbólica, né? E envolve muita gente que gosta de celebrar as suas tradições. Eu vou ler aqui rapidamente para que as pessoas também saibam. Amanhã, claro, terça-feira, a partir das 14 horas, a Banda Municipal faz um ensaio aberto lá na Secretaria de Cultura e Relações Institucionais, no começo da Rua 15, num prédio construído em 1875 pelo Dr. Blumenau. Portanto, esse ano faz 150 anos de uso público, a apresentação da banda com temas alemães. Na quarta-feira, um parque da leitura especial, lá no Parque Ramiro Ridiger. Esse é um projeto de leitura reconhecido internacionalmente. Exato. Reconhecido internacionalmente. E estamos em férias escolares, né? Para levar as crianças lá, para ter esse contato, muitas pela primeira vez, talvez, né? Com essa questão de uma leitura no parque. Isso. Então, no dia 23, quarta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, claro, se chover, não pode ser feita essa programação, mas das 9 ao meio-dia, o Parque da Leitura com literatura germânica também, obviamente, traduzida, né, para o português. No dia 24, quinta-feira, nós temos duas ações importantes. Lá na Secretaria de Cultura, uma oficina de Bauernmalerei, que é uma técnica de pintura alemã, que é muito conhecida e difundida aqui em Blumenau. E à noite, no Centro Cultural 25 de Julho, que é grande parceiro desta celebração, o lançamento do livro Oktoberfest Blumenau 40 anos, da Angelina Wittmann.
e no dia 25, que é sexta-feira, há algo que tem acontecido nos últimos anos em Blumenau, que é a transferência simbólica da sede do Poder Executivo lá para a Secretaria de Cultura. Então, para marcar esta data importante, que é 25 de julho, que é celebrado desde sempre em Blumenau. O prefeito e os secretários vão fazer uma reunião de colegiado, vão despachar lá da Secretaria de Cultura, mas a partir das 8h30 da manhã há uma celebração importante, onde nós depositamos uma corbelha de flores no Monumento ao Imigrante. Talvez esse seja o momento solene, o ponto alto desta homenagem que nós fazemos à imigração, que é depositar uma coroa de flores, uma corbelha de flores, lá naquele Monumento ao Imigrante, na Praça Hercílio Luz, bem na frente da Secretaria Municipal de Cultura. E vai ter lá banda municipal, haverá grupos de dança folclórica, e nós também aproveitamos a oportunidade para entregar certificados de amigo da cultura para pessoas e grupos que têm contribuído com a cultura de Blumenau, não só germânica, mas a cultura de forma geral. E aqui eu vou fazer um spoiler, 2 na verdade, então. Nós vamos, Jorge, agradecer o prefeito Egídio Ferrari, que ainda, enquanto deputado, fez uma emenda parlamentar de R$200 mil para a manutenção do prédio da Secretaria de Cultura. Então, semana passada, esse recurso acabou de ser depositado na nossa conta. Vamos agradecer, então, de forma pública e solene o prefeito de Blumenau também, por esses R$200 mil incorporados até agora, nesse momento, à conta da Secretaria de Cultura, destinados à manutenção do prédio, e também aí algo verdadeiramente histórico e importante. Vamos assinar a ordem de serviço do projeto preventivo de incêndio da Secretaria Municipal de Cultura. A gente já lembrou agora que é um prédio de 150 anos, em 1958 já sofreu um incêndio. Quando era a prefeitura lá, né? Quando a prefeitura era lá, o arquivo histórico, o fórum funcionava lá, então sofremos perdas enormes para a história de Blumenau. Esse projeto preventivo de incêndio está atrasado muitos anos, mas mesmo assim é um momento histórico. O bombeiro está ciente, já aprovou o nosso projeto, então nós vamos dar a ordem de serviço e o início do preventivo de incêndio do prédio da Secretaria Municipal de Cultura. Repito aqui, construído em 1875 pelo Dr. Blumenau, pelo construtor Heinrich Kroberg. É o mesmo que fez a Igreja Luterana, a Igreja Católica e outras residências da época aqui em Blumenau. Então, é um monumento também à nossa história e preservação de toda a história de Blumenau. E à noite, no Clube 25 de Julho, ainda teremos uma grande festa com 2 corais. É o coral misto Stimmen des Herzens, as vozes do coração, e também o coro da FURB e o coro Cristo Rei de Guabiruba, que estarão em Blumenau para celebrar conosco essa data tão importante. Nesse evento do 25 de julho, como tem uma estrutura, vai ser cobrado ingresso para sócios R$25 e para não sócios R$35, então é muito acessível, e as pessoas estão convidadas a participar dessa programação, mas sobretudo celebrar e refletir sobre o que essa data é importante para todos nós. Secretário, desde a chegada dos primeiros imigrantes, né, o que está vivo na nossa cultura, que a gente vê no nosso dia a dia e talvez nem perceba, né, da passagem desses imigrantes por aqui, dessa colonização? Esse é um tema para um debate de algumas horas, Jorge. Mas nós podemos perceber até mesmo a forma como nós falamos, o que a gente chama de sotaque, mas usos da língua portuguesa com algumas coisas do alemão, nós usamos no dia a dia sem perceber, né? Desde a chimia no pão, né? Mas nós falamos muito isso vem muito do idioma alemão, se referir às coisas como isso, numa frase em língua portuguesa. A nossa gastronomia, a nossa mesa tem muito dos hábitos dos nossos antepassados, e aqui eu não digo que seja uma gastronomia alemã, muito pelo contrário, é uma gastronomia blumenauense com forte influência germânica. Desde o pão de milho, que todos aqui gostam, né? Que não havia, obviamente, isso não havia na Alemanha, mas a adaptação
de muitos pratos que eram feitos pelos nossos antepassados ao que havia no Brasil. E a minha família tem algo que para mim representa o sincretismo gastronômico teuto-brasileiro. Na Alemanha sempre se fez, um prato muito típico, strudel de maçã, Apfelstrudel. Né? Quando chegaram aqui os nossos antepassados, não havia um pé de maçã no Brasil e nem tinha como importar maçã. Então a minha família, até hoje, só faz strudel de banana. Eles nem sabem o que é strudel de maçã na minha família. Para mim é o auge do sincretismo gastronômico. Teuto brasileiro, né? É uma mistura. E aí a gente tem diversos exemplos que eu poderia citar aqui. A forma do desenvolvimento da nossa cidade, a arquitetura, a religião, eu acho que em muitos aspectos ainda está uma forte influência germânica. Os alemães sempre prezaram muito pelo esporte amador. Os povos germânicos que chegaram aqui prezavam muito pelo esporte amador. Quantas edições do JASC Blumenau já ganhou? Isso é algo que vem dos nossos antepassados. Nós temos aqui clubes, por exemplo, o Clube de Xadrez tem mais de 100 anos, o Clube Náutico América tem mais de 100 anos. Quando vinha navios de militares alemães para o sul do Brasil, já tem um registro do começo do século XX, uma partida de futebol entre blumenauenses e esses alemães que vinham aqui. A própria formação dos clubes de cacetiro, o Tabajara, que é o primeiro clube de cacetiro de Blumenau, o Serrinha, União, outros clubes que existem até hoje e que remontam à formação das primeiras sociedades blumenauenses do século XIX. Isso está muito presente no nosso dia a dia. A questão do amor pela cultura. Logo quando chegaram aqui, os povos germânicos foram se organizando em grupos, formando corais, formando bandas musicais. Em 1863 já havia um teatro em Blumenau. Em 1863, 13 anos depois da chegada dos primeiros colonos, já havia aqui edificado um teatro que ficava na Rua das Palmeiras. E quando Getúlio Vargas manda fechar aquele teatro, porque tinha o nome de Frozen Theaterverein, se constrói o Carlos Gomes para mostrar a força da cultura de Blumenau e o amor do blumenauense pela cultura. Nós vemos assim que não há a necessidade de um incentivo financeiro ou de qualquer coisa para que se reúnam os grupos de dança folclórica, para que se reúnam os corais em Blumenau, para que se formem pequenos grupos musicais familiares. Então isso faz muito parte da natureza dessas pessoas, de alguma forma deve estar preso ao DNA, né, dos antepassados. E algo que eu considero talvez o mais relevante de tudo, o espírito crítico do blumenauense. Se nós entendermos a formação da colônia Blumenau, Dr. Blumenau e todos aqueles que chegaram, acho que eles deixaram também de legado esse nosso espírito crítico. E o que é o espírito crítico? Não é criticar por criticar, é criticar porque a gente quer melhor, quer direito, quer bem feito. Isso faz de Blumenau, de fato, uma cidade diferente das outras. E tudo isso, né, toda essa cultura que pode passar despercebida, que está aí no nosso dia a dia, é que quer ser lembrada nessa programação, né? Por isso toda essa programação, para a gente lembrar, para entender e para preservar, acima de tudo, né, Silvio? E fica o convite, não só a participação nos eventos, mas também a reflexão profunda de cada um do que pode fazer, né, para a sua cidade, de preservação da sua história pessoal, sua história familiar, que para todos nós isso é muito importante. E como a população pode se envolver nessa programação, nessas atividades? Participando dos eventos, claro, é uma forma pontual de se envolver nisso, mas nós temos o arquivo histórico, que é uma joia, é uma preciosidade não só de Blumenau, mas do estado de Santa Catarina. Lá, Jorge, estão preservadas, de forma muito bem preservada, toda a memória do Vale do Itajaí, toda a memória da formação de Blumenau. Então nós não temos somente a hemeroteca, que é o conjunto de periódicos, desde 1880 até hoje, todas as edições dos periódicos publicados em Blumenau. Temos um acervo de fotos de 5 milhões de imagens. Temos os acervos do Executivo, Legislativo, mas também das famílias. Tem duas formas de participar aí
não só pesquisar, mas como contribuir. Nós queremos que as famílias, isso a gente fala sempre, né? Deixem conosco os seus registros para que eles possam ser preservados e possam entrar para a história de Blumenau por meio da revista Blumenau em Cadernos, por exemplo. Qual é a cidade do Brasil que pode dizer com orgulho que tem uma publicação ininterrupta há 70 anos sobre a sua própria história, como a revista Blumenau em Cadernos? Só nós. As pessoas podem escrever a sua história para publicar nela, podem assinar e ajudar com a revista Blumenau em Cadernos, pode se envolver nos grupos de dança folclórica, pode se envolver nos corais, pode participar do dia a dia da cidade de Blumenau, que vai estar, pode celebrar o Oktoberfest vestido de traje típico, que vai estar participando, né, de forma muito bonita e alegre da história e da cultura de Blumenau. Secretário, onde o público pode acessar essa programação toda, né, da Semana da Imigração Alemã, que começa amanhã? No site da Secretaria Municipal de Cultura, que fica, né, no site da Prefeitura de Blumenau, e nas redes sociais da Secretaria de Cultura. E qual a mensagem final do senhor, né, para os moradores aqui da cidade, visitantes, sobre a importância de celebrar e preservar essa herança cultural? É complexo, mas eu acredito honestamente, Jorge, que nós só poderemos construir um futuro próspero, um futuro bom, um futuro de igualdade social, de justiça, se nós conhecermos o nosso passado. Então, fazer essa reflexão sobre o que viveram nossos antepassados, sobre a forma dura. A gente não teve tempo de conversar sobre isso porque não tem tempo disponível. Vai muito tempo. Mas o tanto que eles que tiveram que se esforçar, que se dedicar, que batalhar para sobreviver e construir uma cidade boa para nós, eu acho que é o jeito de nós deixarmos, construirmos diariamente, né, um edifício social para o presente, mas também para o futuro. Então, acho que conhecendo o passado, fazendo essa reflexão sobre o passado, é que nós poderemos construir um presente e um futuro bom para todos nós. Bom, só lembrando, né, secretário, amanhã então tem um ensaio aberto da Banda Municipal, abrindo aí essa programação. E é um ensaio de músicas alemãs. Isso, com temas germânicos. E ele lembra que faltam poucos dias para o outubro, né? Sim, então sim. Já entra no clima. Já começam a ensaiar, né? Já começam a entrar no clima para essa grande celebração. Tá certo. Obrigado, secretário, pela participação. Ótima programação. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Silvio Zimmermann, secretário de Cultura de Blumenau, falamos aqui sobre a Semana da Imigração Alemã. A programação vai de amanhã até sexta-feira.